Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa última live de aquecimento para a jornada do Laudo Sem Erro. É a última live de aquecimento porque segunda-feira já começa a jornada do Laudo Sem Erro, segunda-feira, dia 10 de outubro. O que é a jornada do Laudo Sem Erro? É um evento totalmente online e gratuito onde eu vou te ensinar a liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. Para participar da jornada é só acessar o link que está na minha bio aqui em cima e se inscrever gratuitamente. Boa noite para quem está chegando, Lucas, Andréa, Paixão Lore. Gostei desse nickname, Paixão Lore. Gente, vamos analisar uma lâmina? Deixa eu colocar a lâmina que a gente vai analisar hoje. Essa daqui. Eu tinha anunciado que ia fazer uma live sobre o mercado de trabalho e análises clínicas. Vou comentar alguns pontos importantes disso na live de hoje. Mas eu coloquei essa imagem no meus stories hoje e compartilharam algumas dúvidas comigo, alguns questionamentos foram feitos. Então, eu resolvi analisar essa lâmina hoje para a gente poder identificar algumas estruturas. E vou mostrar como que eu faço para escrever um laudo como esse. Como é que é o meu raciocínio ali quando eu vou escrever um laudo como esse. É mais fácil você fixar. Já fixei. Inclusive, olha só. Eu vou colocar também os testes que foram complementares para esse paciente, para a gente analisar. Foi o teste de Combis. Outro teste que foi importante aqui, a eletroforese de hemoglobina. Então, são alguns testes que eu vou analisar na lâmina que eu vou mostrar para vocês hoje. Mas a gente vai ver esse caso clínico aqui de um paciente com uma hemoglobinopatia. E aí, vou explicar tudo que tem nessa lâmina, todas as alterações e como que a gente identificou. Muita coisa do que eu falar hoje vai estar bem explicado, bem organizado na jornada do laudo sem erro, tá? Então, há vários pontos do hemograma para você entender, do básico ao avançado. Então, desde um hemácia simples até um blasto, você vai entender lá na aula 3 da jornada do laudo sem erro. E também vários pontos que passam ali despercebidos na hora que você vai liberar um laudo, para você não liberar um laudo com erro. Chega de laudo com erro, então tá tudo lá na jornada, tá bom? Para você que está começando em análises clínicas, que está estagiando, que se inscreveu na jornada, que está me assistindo agora, esse tipo de análise de lâmina assim é fundamental para você ir praticando. Então eu sempre falo para os meus alunos, o momento de praticar, por exemplo, é quando você pode errar, né? A gente brincava que no estágio você podia errar lá no laboratório, né? E vou parar de compartilhar. Mas só que tem que tomar cuidado, porque errar no laboratório, você pode errar ali no estágio, errar na vida de alguém pode acabar liberando aquele exame errado, então tem um risco muito grande. Mas aqui numa live comigo ou nas aulas da jornada do laudo sem erro, a gente vai ter análise de casos clínicos, de lâminas, de tudo isso, escrever laudo lá na jornada. Então é muito importante que você assista às aulas, baixe os casos clínicos que a gente vai enviar, os mini atlas, e inclusive não vai ser só de hemato, a gente vai ter de bioquímica, vai ter de uranálise, para você praticar. E errar agora que você está em casa, erra nessa jornada, erra durante essa semana. Lá você vai ter a comunidade para você mandar as dúvidas, então participe da comunidade, mande as dúvidas que eu respondo, eu leio um por um e eu faço questão de responder, tá? Então a minha intenção tá aqui é realmente ajudar qualquer biomédico a liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. Não é normal ficar com medo quando você pega uma lâmina como essa. Tem lâminas como essa daqui, que quando você pega lá na rotina, vamos começar a analisar ela. Ela vai chamar a tua atenção. E você vai ver tantas alterações que você não vai saber o que começar a escrever, por onde começar a escrever. E outra dúvida é, eu percebo que tem alteração, mas quais são as alterações? E dessas alterações, quais que eu sou obrigado a relatar e quais alterações que você não precisa relatar? Porque tem alterações que a gente não precisa escrever no hemograma. Então, na jornada do laudo sem erro, a gente vai dar todo o suporte, todo o passo a passo, do zero ao mais avançado, para você analisar qualquer lâmina de análises clínicas, qualquer laudo de análises clínicas. Boa noite, Maiara, eu tô com saudade de você, viu? Lá nas reuniões do 10 anos em 1. Acho que é a Maiara Samir. É a Maiara Samir, eu convivi com a Maiara Santos. Enfim. Boa noite, Maiara, também saudade de você. E aí, não se esqueça de assistir, de participar das aulas da jornada do laudo sem erro, para pegar desde o passo a passo. Vou colocar dessa lâmina os dados do eritrograma do paciente, tá? Esses foram, acho que não tá dando para ver direito, mas o primeiro dado ficou um pouco cortadinho aqui. Mas o primeiro dado que a gente tem, de 4,53 milhões, são de hemácias. Aí a gente tem um hematócrito de 12,7
e a gente tem uma hemoglobina de 12,7 e um hematócrito de 36,8. Aí o que acontece? Você não tem uma alteração de hemácia, de hemoglobina, de hematócrito. Então, em muitos laboratórios, essa lâmina sequer seria revisada. Então, já fica um parêntese aqui, para ter mais atenção, para levar essa lâmina para revisão, tá? Nessa seleção de quais lâminas vão ser para revisão. Daí, a gente tem outro ponto. Eu tenho um VCM de 81, eu tenho um HCM, um CHCM de 26, de 34, tá? Discretamente hipocrômica. E eu tenho um RDW de 18, então o RDW está aumentado, eu vou ter uma anisocitose ali naquela lâmina. Agora veja uma coisa aqui, os dados clínicos do paciente. Então, nos dados clínicos, a paciente tinha 40 anos, sexo feminino e um leve grau de hemólise. Quando você sabe que a paciente tem sintomas clássicos de anemia, aí você tem que fazer a análise da lâmina. Quando o paciente tem hemólise, tem icterícia, palidez, fraqueza, alguns sintomas que estão relacionados a processos anêmicos, a lâmina precisa ser revisada. Então, pelo achado numérico, talvez a lâmina não fosse revisada, mas os dados clínicos sim. Então, observar, porque às vezes os critérios para selecionar qual é a lâmina que vai ser revisada, pegam somente os valores quantitativos ali. E não é assim, tá bom? Para quem não está entendendo que eu estou falando de revisão, é o seguinte, no laboratório, que é automatizado, nem toda lâmina ela acaba sendo revisada. Então, você tem lá 10 mil pacientes, só vai ler a lâmina de tipo 1000 pacientes. E como que eu vou selecionar quais lâminas que eu vou revisar? Então, no geral, a gente tem que ter os critérios de revisão de lâmina, que são critérios que você vai selecionar quais aquelas lâminas que você vai revisar. E o que eu estou falando? Que dentre esses critérios tem que estar relacionado os dados clínicos do paciente. Então, toda vez que o paciente estiver internado, a lâmina dele vai ter que ser revisada. O paciente que está fazendo algum tratamento, que está com acompanhamento, o paciente que tem alguns sintomas relacionados a doenças hematológicas, a lâmina precisa ser revisada. Paciente com hematócrito, hemoglobina diminuído, VCM alterado, flag no aparelho, novamente, a lâmina precisa ser revisada. Então, eu estou chamando a atenção para esse primeiro ponto. Aí, vamos analisar as células, tá? Olha cá. O que vocês observam nessa célula aqui? Boa noite, dona Deusuíta. O que vocês observam nessa célula aqui? O que a gente pode estar observando numa célula como essa? Numa célula não, num campo como esse. Ontem eu analisei esse caso com os meus alunos do 10 anos em de análises clínicas. Ontem à noite a gente estava analisando esse caso e aí eu expliquei para eles. Falei, olha, em casos como esse, qual é a primeira coisa que chama a atenção? E aí a maioria dos alunos falaram, a hemácia em forma de alvo. Até porque ela tem um formato de alvo, acho que é isso, então ela chama a atenção, nosso olho já chama a atenção. Mas é justamente isso, se você chamou a atenção, percebeu primeiro que a gente tem aqui os crenócitos tem também, mas você primeiro percebeu o codócito, parabéns, já começou bem. Porque o codócito, que são essas hemácias em forma de alvo que a gente tem aqui, a automação não avisa pra gente, não conta codócito. Então, poiquilostose é um achado que a gente só encontra na revisão de lâmina. E se você conseguiu identificar poiquilócito, parabéns para você, você já está fazendo mais do que a automação. Já derrubei aqui aquele fake news, falou assim, a automação vai tomar nosso emprego. Não vai não, você já está identificando mais estruturas do que a automação mais avançada, tá bom? Então, observou o poiquilócito. Aí você vai escrever. Como que a gente escreve poiquilocitose? Põe a poiquilocitose com presença de, e daí você vai pondo as formas que você observa, vai numerando e vai quantificando. Então, poiquilocitose é um achado que você não pode deixar de passar. Então, um dos objetivos da live de hoje é vencer esse obstáculo que é de analisar lâminas de hematologia. Entender que esse é um ponto importantíssimo de um bom analista clínico. Mas como eu falei anteriormente, daqui a pouco eu vou postar para vocês o combos e a eletroforese e a bioquímica também desse paciente. A gente vai já avaliar, tá? O que mais que a gente tem aqui? Então, eu até coloquei nos stories, se você viu, eu coloquei em quiz dessa lâmina hoje. Tá bem legal para você identificar as estruturas.
Mas aqui a gente também tem outra estrutura que a automação não observa. Na verdade, nos stories eu marquei 3 estruturas que a automação não conta. Então, que um bom hematologista ou um bom biomédico, um bom analista clínico na bancada tem que visualizar. Não só um hematologista, tá? Não só quem tem especialização em hematologia. Qualquer um precisa observar, qualquer biomédico precisa aprender a identificar essas estruturas. E aí, uma das estruturas que eu mostrei lá foi a policromasia. A policromasia, gente, é uma hemácia. Fica estranho isso aqui. A policromasia é uma hemácia que ela é mais jovem. Então, por que ela apareceu? Ela apareceu porque a paciente tem sinais de hemólise. Então, quando o paciente tem uma anemia hemolítica, pode aparecer a policromasia, tá? Pode aparecer. Foi como eu fiz uma live, gente, sobre eritroblastos. Não tô na dúvida se foi essa semana ou se foi semana passada, mas acho que foi essa semana. Na segunda-feira eu fiz uma live sobre eritroblastos. O eritroblasto é uma hemácia jovem, só que ela ainda tem núcleo. A gente viu vários eritroblastos nessa live, vários. Eu expliquei tudo sobre eritroblasto. Foram os erros mais comuns de eritroblasto. Essas lives estão gravadas no meu perfil, somente até o final dessa semana, até domingo, e no meu canal no YouTube. Depois as lives de aquecimento vão sumir. Então tem uma live lá sobre eritroblastos. Então o eritroblasto é uma hemácia com núcleo, tá? E o irmão mais novo do eritroblasto é a policromasia. É uma hemácia que já perdeu o núcleo, só que aí ela ainda tem um resíduo de RNA lá dentro dela. Então, ela vai aparecer no paciente quando ele tem hemólise aqui. E você vai ter que laudar esse paciente. Você vai ter que colocar essa policromasia. Porque, novamente, a automação não conta. Você precisa aprender a identificar aqui o que tem policromasia e aprender a relatar. Isso faz muita diferença no diagnóstico. Então, aqui eu poderia olhar para essa lâmina e falar, pode ser uma anemia ferropriva, pode ser uma anemia macrocítica, pode ser uma anemia hemolítica, pode ser uma anemia com perda aguda de sangue, tem vários tipos. Só que a policromasia me ajuda a identificar que ou é uma perda aguda de sangue ou é uma hemólise. Então, por isso que é um achado importantíssimo. Então, prestem muita atenção quando um achado, ele muda o diagnóstico. Esses achados que mudam o diagnóstico, você tem que relatar e você tem que ficar muito atento, como é o caso da policromasia. Se você está me escutando e não sabe o que é a policromasia, não achou ela aqui no microscópio, na aula 3 da Jornada do Laudo Sem Erro, que é só sobre hematologia, eu vou explicar, vou mostrar lá, circular bonitinho, tá certo? Então, tô falando aqui para vocês, mas se você ficou na dúvida ainda, assista a aula 3, que vai ser liberada na sexta-feira. A Jornada do Laudo Sem Erro começa na segunda, então a gente tem segunda, quarta e sexta, são 3 aulas, tá? Outro achado aqui, vamos mudar de imagem. Aqui, pronto, vou mudar de imagem para vocês verem outras imagens também. Então, a gente já viu a forma, a gente já viu a policromasia e também sobre os índices hematimétricos, que eu já mostrei no começo, que a paciente ela tinha índices hematimétricos normais. Falei sobre a importância de revisar essa lâmina, que vai fazer muita diferença para você aqui, tá? É uma lâmina que precisa ser revisada, então selecionar essa lâmina para revisar. E outro ponto que a gente vai ver agora, mas se você tem dúvidas sobre os índices hematimétricos, na aula 3 a gente também vai falar lá, tá certo? Na Jornada do Laudo Sem Erro, que começa na segunda-feira. Outro achado que a gente tem aqui, que a automação não conta. E por isso você precisa ter o olho bem treinado. Os cristais de hemoglobina, tá? Os cristais de hemoglobina. Aqui embaixo de mim tem um cristal, por exemplo. Tem um aqui, tem outro mais embaixo. Então, esses cristais de hemoglobina, eles são formados porque essa paciente ela tem uma hemoglobinopatia do tipo SC. E aí, essa hemoglobina, ela não se solubiliza totalmente. Então, ela acaba precipitando e formando esses cristais. Então, são achados que mudam o diagnóstico. Um cristal de hemoglobina, o médico já começa a suspeitar de uma hemoglobinopatia. Quando não tem um cristal, ele pode ter ali a hemólise, vai suspeitar de uma anemia hemolítica autoimune adquirida. Mas talvez não suspeite de uma anemia hemolítica hereditária. Então, o cristal de hemoglobina mudou o diagnóstico. Mudou totalmente. Então, são achados como esses, que a automação não revela e que mudam o diagnóstico, que a gente precisa revisar. E o que as pessoas mais erram nessas análises de hemácias? O que eu vejo as pessoas mais errarem? Assim, não saber identificar a estrutura, e isso é muito grave. E segundo ponto é não saber como escrever essas estruturas, mas esse é um segundo ponto que eu acho que não é tão grave, porque a gente consegue lapidar isso. Se
Se você, por exemplo, lá eu dou para os meus alunos um e-book, onde eu explico de A a Z como que você tem que laudar. Então, isso a gente consegue mapear, foi como eu expliquei na aula de eritroblastos, tá? Agora, identificar, você precisa treinar muito. Você precisa treinar muito para identificar. Ah, precisa treinar como? Se inscrevendo na jornada, assistindo às aulas da jornada, porque a gente vai ter casos clínicos. Então, assim você vai praticando, identificando e analisando várias estruturas diferentes e conhecendo elas. E aí você analisa melhor. E um erro muito grave, gente, que é muito comum quando a pessoa precisa liberar um laudo de hematologia, ou pior, quando a pessoa não está trabalhando na área, quer começar a trabalhar na área de hematologia, quando a pessoa está desempregada e quer conquistar ali o seu primeiro emprego, quem está me assistindo que se formou e ainda não está trabalhando, ou está no estágio, ainda não está trabalhando, está se formando, está procurando um estágio e ainda não tem, e está lá perdido e fica... Cara, eu preciso trabalhar, eu preciso estagiar, eu quero alguma coisa. E qual é o erro mais comum que as pessoas cometem nessa situação? Então, se você está passando por isso, pode comentar aqui para eu saber. Mas preste atenção no que eu vou falar. Um erro muito comum é a pessoa ouvir os cantos das sereias. Então, existem pessoas incríveis e maravilhosas na biomedicina aqui no Instagram, por exemplo, no YouTube ou ao seu redor. Você está lá na faculdade, tem uns colegas que são maravilhosos para você ouvir, tem os seus professores para você ouvir, às vezes. E as pessoas caem no canto da sereia e escuta alguém que vai falar um monte de... Não vou falar palavrão, mas vai falar um monte de besteira, um monte de asneira, vamos falar assim. E vai te encher a cabeça de que não tem emprego, que não tem salário, que não tem não sei o quê. Aí sai um concurso para biomédico. Aí a pessoa fala assim, ah, mas só tem uma vaga. Mas você estava querendo concurso, agora você quer um concurso com quanto? 50 vagas? Aí sai um concurso com 10 vagas. Ah, mas é muito concorrido. Aí sai uma vaga no emprego privado. Ah, mas o salário é pouco. Ó, peraí, calma, peraí. Eu sei que tem situações em que a gente precisa se preocupar. Eu sei que realmente não é fácil, sabe? Mas você tem que escolher a quem você vai escutar, o que você vai focar. Você vai ficar focando no emprego que não tem no momento, nos seus olhos ali, você não tá vendo, mas que existem, vou já explicar. Você vai ficar focando no salário que estão dizendo que é pouco, mas que a galera que ganha bem não conta pra você. Que tem de biomédico que ganha 10 pau e não fala pra você, você não conhece, porque as pessoas não falam de salário, não pode falar, né? Tem um tabu. Ou você vai ficar focando no que tá no seu controle. O que tá no seu controle? Estudar. Manda e-mail para as faculdades, procura para os laboratórios procurando estágio, cadastra seu e-mail, vai atrás, você vai gastar sua energia reclamando da biomedicina, ouvindo pessoas que reclamam da biomedicina, detonando, ou você vai olhar o lado positivo, procurar as coisas, o que você pode fazer, o que está no seu controle. Então, por exemplo, saiu vários editais, todo biomédico que eu conheço, eu falo, olha, saiu um edital novo, você viu? Saiu um edital para concurso em tal lugar, você viu? Porque eu fico o tempo todo, o meu radar é procurando vaga, procurando estágio, até para mandar para os meus alunos lá do curso. Às vezes eu até compartilho aqui no Instagram. Aí a gente compartilha e a pessoa fala assim, eu não compartilho tanto no Instagram, porque tem muita gente que eu compartilho e a pessoa fala assim, ah, mas o salário é pouco. Eu falo, mano, peraí, o que eu vou fazer? Eu tô ajudando, eu tô tentando mostrar o lado positivo, e as pessoas não percebem, né? E tem aquela outra questão, né? Eu vi meu esposo agora, eu lembrei, que também é muito importante. Como é que você quer trabalhar na área se você não sabe liberar um laudo? Pensa comigo, você vai falar assim, ah, mas as faculdades... Vou já voltar para análise de lâmina. Lá pra gente, vou linkar agora com a análise de lâmina. Muitas pessoas reclamam assim, falam, Lícia, não tem vaga para biomédico e só querem contratar quem já tem experiência na área, quem já tem conhecimento na área. E eu acho isso uma sacanagem. A pessoa fala pra mim, tá? Eu acho isso uma sacanagem, tá? Eu não consigo emprego, tá muito difícil. Aí eu pergunto pra vocês, vamos lá. Eu já precisei de babá pra olhar o meu filho. E a primeira coisa que eu via era se ela tinha experiência com criança, se ela tinha... Como que chama aquele negócio que você... Tipo, como se fosse antecedente, sei lá. Não, se ela já tinha atendido outras crianças... Histórico? Não, histórico não. Indicação. Pronto. Se ela já tinha indicação de outras famílias, eu não ia entregar a joia da minha vida, que é o meu filho, pra qualquer pessoa olhar, gente. Não dá, eu tinha que ter um mínimo de confiança, um mínimo de conhecer aquela pessoa para poder entregar a joia da minha vida. No laboratório é da mesma forma.
Se eu contrato a Alicia como biomédica e ela vai liberar os meus exames, se o exame sair errado, a responsabilidade, o laboratório perde tudo. A responsabilidade é do RT e do biomédico que assinou, mas o laboratório que ganha a fama ali, que perde tudo quando o laudo sai com erro. Então, os laboratórios, não é que eles querem alguém com experiência. Eles querem alguém que conheçam de análise de lâmina, que conheçam do processo, que tenham comprometimento e que comprovem isso. Porque também falar que quer aprender, eu não sei, mas eu quero aprender, eu sou muito esperta. Mostra que você tem que mostrar que você sabe. Demonstrar conhecimento já ali na entrevista, já ali na seleção. Dá pra você chegar lá e falar assim, e a gente percebe quando a pessoa sabe de verdade ou quando a pessoa realmente está 100% perdida, não sabe de nada. E dá pra você saber sem estar no laboratório. Você vai me dizer, não, Alicia, não dá. Dá. Dá sim. Olha só, por exemplo, aconteceu com a gente esses dias, lá no 10 anos em 1. Tem uma aluna, que é a Zilda, e ela estava trabalhando maravilhosa. Eu amo de paixão, tenho muito carinho para os meus alunos. A Zilda foi minha aluna no presencial e hoje é minha aluna do curso, o meu curso online, que é o 10 anos em 1 de análise clínica. Ela falou, Lícia, passei numa entrevista. Você acredita? Passei na entrevista, estou trabalhando num laboratório. Agora eu tô tendo que aprender a manipular a amostra. Aí ela falou das dúvidas que ela tava tendo que aprender lá, porque ela tinha uma automação específica que ela ia precisar mexer lá no laboratório, né? Ela ia precisar mexer de uma automação. E eu não lembro qual era, ela me mandou até a imagem do aparelho que ela ia usar, mas era um aparelho diferente, assim, sabe? É um laboratório pequeno, então não era aquele aparelho famoso de 50 mil reais que você vê as pessoas comentando na internet. Era um aparelho mais barato, uma marca mais similar, sei lá. Mas era bom também. Só que ela não sabia mexer nesse aparelho. Mas ela entendia de automação. Ela entendia de citometria. Ela entendia dos gráficos. Ela sabia o que era o hematócrito, o que era a hemoglobina, o que era a hemácia. Quando ela vê uma lâmina como essa, ela sabe que aqui tem policromasia, ela sabe o que é hemoglobinopatia. Porque ela está lá no 10 anos em 1. Ela tem acesso ao meu e-book, ela tem acesso às aulas de eletroforese de hemoglobina, ela tem acesso a tudo isso. Então você pode chegar no laboratório sem saber apertar o botão do aparelho, sem saber qual é o botão que eu aperto no aparelho, como é que eu faço a lavagem. Porque isso aí o manual vai ter. O manual que vem junto com o aparelho vai ter, ele vai te ensinar a fazer isso. Agora, quando que eu vou fazer uma lâmina? Ela já sabia. Quando que eu vou ter que revisar? Como que eu começo a revisar? O que eu vou ter que escrever? Quando que eu vou ter que coletar uma nova amostra? Qual a condição de armazenamento? Quando que eu perco a estabilidade da amostra de hemograma? Isso ela já sabia. Inclusive vai ter aula sobre esses pilares do laudo sem erro, é a aula 1 da jornada do laudo sem erro. Esses pilares que fazem diferença para toda análise clínica, não é só para hematologia não, é para tudo. Isso ela sabia. Então, na entrevista, quando ela falou, olha, não trabalhei como biomédica em bancada, era o primeiro emprego dela, liberando hematologia. Mas eu sei o que é uma hemácia, eu sei escrever, eu tenho método para identificar, eu tenho isso. Ela tinha outras coisas que ela podia mostrar ali e entregar para quem ela estava, quando ela estava trabalhando. Aliás, na entrevista de emprego. Então é isso, você quer que alguém te contrate para trabalhar quando você não sabe de nada e não está nem disposto a aprender. Porque se você me falar assim, boa noite, Márcia, seja muito bem-vinda. Olha, Márcia, eu vou te falar um fuxico. Eu estava fuxicando ontem falando de ti. Tu crê na live de ontem? Como era o nome do menino que estava na live? Não lembra, né? Tinha uma pessoa na live de ontem que disse que foi tu que me indicou para essa pessoa. Eu não me lembro o nome. E aí falou, a Márcia é minha supervisora de estágio, ela me faz... Eu sei que a gente fuxicou que só no ao vivo, a live tá gravada, Márcia, depois tu assiste. Pô, aí eu falei, eu adoro a Márcia. Ele trabalha no bioanálise, junto contigo, alguém que trabalha por lá. Vitor, acho que era esse nome mesmo. Aí ele falou, Márcia, aí falou que tu perguntava demais. Aí eu falei, perguntar é bom. Aí ele falou, mas eu adoro, eu aprendo muito, que ela desenha as coisas pra mim. Aí eu falei, acho que a Lara trabalha lá também. Aí a gente começou a falar da Lara. Foi muito engraçado, viu, Márcia? Eu tentando focar. Qual era o tema da live de ontem? Tu lembra? Era imunologia. Eu querendo focar em imunologia e a gente ficou fugicando. Mas enfim, Márcia, é teu estagiário, né? Que massa. Obrigada, viu, Márcia, pela indicação, por ter indicado meu perfil pra ele, viu, minha querida?
E aí, ele falou que vai assistir às aulas da Jornada do Laudo Sem Erro. Mas é isso, gente. Então, se você quer, o laboratório vai entregar para você o tesouro dele, que é a possibilidade de te fazer liberar um laudo sem erro, quando você aprender a identificar essas estruturas aqui. E lá na entrevista vai ficar claro que você conhece essas estruturas. Porque também você tem que falar, tá? Você tem que falar para ele como que você lauda, como que você identifica. Então, cuidado para não ficar focando lá no canto da sereia, que só quer te botar para baixo, que só quer te dizer que não dá, que é impossível, né? Ou ficar assim, perdido, agindo de uma forma errada, agindo, não é, às vezes você até tá fazendo muito, mas tá fazendo errado, sabe? Como se tivesse um prego que você vai martelar, o prego tá aqui e você tá martelando do lado, você não tá batendo o prego, o martelo do jeito certo. Então, tomar cuidado nisso aí. Vamos ver uma coisa, gente? Então, assim, só para me explicar, nessa lâmina aqui a gente viu algumas estruturas que a automação não libera, como é o caso da policromasia, da poiquilostose com a diferença de forma, como são os codócitos, dos cristais de hemoglobina SC que estão presentes nessa lâmina. Vai visualizando aí a lâmina. Deixa eu colocar outra imagem para você ver. Ó, aqui outra imagem. Então, tem tudo isso que eu tô falando, a automação não liberta, você precisa analisar na lâmina. Inclusive, tem corpúsculo de Raul Joly ali em cima. Todas essas estruturas que eu tô comentando que tem nessa lâmina, lá na Jornada do Laudo Sem Erro vai ter na aula 3, a gente explica tudo isso, tá? Como identificar cada uma dessas estruturas eu mostro lá, tá bom? Agora, vamos analisar... comentem aqui se vocês querem que eu mostre a bioquímica ou a eletroforese de hemoglobina dessa lâmina. Vocês querem que eu mostre a bioquímica ou a eletroforese de hemoglobina? Comentem aí que eu coloco. Cadê o computador? Eu esqueci de colocar o computador, não salvei. Lembrando que faltam 3 dias para a Jornada do Laudo Sem Erro. 3 dias. Ontem faltavam 4, já faltam 3. Começa na segunda-feira, dia 10 de outubro. Ainda dá tempo de você se inscrever. Só acessar o link da minha bio. A Márcia falou de RDW alterado. Inclusive, Márcia, essa lâmina que a gente está vendo, a paciente tem RDW aumentado. E aí o RDW tá 18,3, tá? Um dos poucos índices matimétricos dessa paciente, ela só tinha o RDW 18,3 e o HCM, eu acho que tava 22, algo assim, diminuído. E aí nesse RDW aqui, pelo gráfico, a gente observa os 2 picos, não tava tão bem formado, parecia uma banda assim. Mas a gente tem, provavelmente, esse RDW ficou alto aqui nesse caso por causa dos cristais de hemoglobina. Os cristais são menores, então talvez contou como se fosse micrócito e aí acabou contando outras hemácias maiores. E a policromasia também ela é maior. Então, cuidado com o RDW aumentado, gente. Às vezes, RDW aumentado pode ter indícios de poiquilostose, não só de endostose. A endostose, sim, é o que o RDW ele mostra endostose, mas ele também pode acabar nos alertando para uma poiquilocitose, tá? E RDW diminuído. Para que serve RDW diminuído, gente? O que quer dizer RDW diminuído? Absolutamente nada, tá? Então, cuidado, não vá perder seu tempo analisando RDW diminuído, tá? A Márcia pediu para ver a eletroforese, então coloquei aqui a imagem de eletroforese desse paciente. Então, nesse paciente, a gente viu aqueles cristais de hemoglobina na lâmina, né? Tem diversos tipos de cristais de hemoglobina, tá? Mas como a gente tem uma eletroforese de hemoglobina dando hemoglobina S de 47 e hemoglobina C de 52, então aquele cristal lá é de hemoglobinopatia SC, é um cristal de hemoglobina SC, tá? Então a hemoglobina A1 é a que é mais comum no nosso corpo, no adulto, seria a que a gente encontra 97% dos níveis. Quando o paciente tem hemoglobinopatia, ele não vai ter essa quantidade de hemoglobina A1, por exemplo, que é a hemoglobina normal que a gente encontraria. Então, ele vai ter hemoglobina S, vai ter hemoglobina C, pode ter hemoglobina fetal, como é o caso da talassemia,
Ou seja, as hemoglobinopatias é quando eu tenho essas alterações nas cadeias de hemoglobina. E a eletroforese é o exame em que eu consigo mapear essas diferentes hemoglobinopatias. Eu consigo investigar quais são as hemoglobinas que eu tenho naquele paciente. Se eu tenho fetal, se eu tenho S, se eu tenho C. E é muito útil, por exemplo, nas doenças falciformes. Então, doenças falciformes são doenças que eu tenho hemoglobina S, como é o caso da anemia falciforme, do traço falciforme ou da hemoglobinopatia SC, que é o que acontece nesse paciente. É um heterozigoto, tá? Deixa eu aumentar aqui para explicar. É um heterozigoto, é como se a mãe dele tivesse hemoglobina S, o pai tivesse hemoglobina C, e aí eles fizeram um filho e o filho tem hemoglobina S e C. Então, mesmo acontece no traço, no traço falcêmico. O pai ou mãe, tá? Vamos supor, o pai tem hemoglobina S, a mãe tem hemoglobina A. Quando juntou no filho, vai ter hemoglobina AS. Então, ele é heterozigoto, ele tem duas hemoglobinas diferentes. E aí gera o traço falciforme, que aí não é a anemia falciforme. A anemia falciforme é quando eu tenho SS, ou seja, o pai é S, a mãe é S, por exemplo, juntou, formou SS. Aí eu teria o caso de uma anemia falciforme. E na anemia falciforme você vai contar, tá vendo que eu tenho 47% de hemoglobina C, eu teria tipo 97% de hemoglobina S, né? Teria tudo isso de hemoglobina S. No paciente normal a gente tem 97% de A1. E aí você observa as duas bandas que estão mais pesadas ali da S e da C. Justamente por isso que ela forma aqueles cristais lá. Porque na hemoglobinopatia, a hemoglobina SC, ela precipita e ela é mais pesada, então ela desceu mais ali na cromatografia, formou aquelas bandas, ou na eletroforese de hemoglobina, formou aquelas bandas. E também por esse mesmo motivo, por ela ser mais pesada, ela precipita, ela solubiliza ali e forma aqueles cristais de hemoglobina que a gente lê na lâmina. Vejam como conversou a hemácia, a análise das hemácias, os índices hematimétricos, os sintomas da paciente de uma anemia hemolítica, a eletroforese de hemoglobina, tudo conversou. No laboratório isso tem que acontecer, tá? Às vezes não acontece, às vezes ocorrem as exceções às regras, às vezes nem tudo bate certinho, como no caso clínico aqui que eu tô falando pra vocês. Isso pode acontecer, tá bom? Não esqueçam disso, exceções podem existir. Eu quero mostrar uma última coisa antes da gente encerrar a live, tá? Só para vocês verem o resultado da bioquímica. Porque a aula 2 da jornada do laudo sem erro é sobre bioquímica e eu vou falar sobre a bilirrubina, sobre a glicose também, sobre os marcadores de infarto agudo do miocárdio. Gente, assiste a aula 2, porque o que eu explico lá de infarto agudo do miocárdio, que é um tema que muita gente tem dúvida, dá para entender. Eu explico uns bizus lá bem massas. Assiste a aula 2. E aí, esse paciente, a gente tem uma bilirrubina direta aumentada, a bilirrubina total está aumentada. Aí a gente volta lá para a lâmina. Então, pegou aqui. Deixa eu pegar. A bilirrubina direta estava aumentada. O que tem aqui nesse hemograma que justifica a bilirrubina aumentada? O que tem aqui nesse hemograma que justifica a bilirrubina estar alterada? Você vai falar, nada. Hemograma, bilirrubina que é conjugada lá no fígado, nada. Tem sim, senhor. Olha só, do lado dessa hemácia aqui em cima, que tem um corpúsculo de Raul-Joly, tem uma hemácia com policromasia, ou ela tem uma outra dela aqui embaixo, e tem outras dela em outros pontos do campo. E a policromasia é uma hemácia mais jovem. E quando eu tenho hemácia mais jovem, ou quando eu tenho uma perda aguda de sangue, ou quando eu tenho uma hemólise, uma anemia hemolítica. Então, o paciente que tem anemia hemolítica, ele tem a destruição de hemácias, então ele tem uma bilirrubina aumentada. Entendeu? Então, a bilirrubina aumentada no paciente pode ser um indício, uma das causas de bilirrubina aumentada é a hemólise, e no hemograma eu também vejo hemólise, eu consigo ter indícios de hemólise através da policromasia. E eu tenho esses dois achados conversando aqui. Ah, Alice, eu posso ter a bilirrubina aumentada e não ter policromasia? Pode. Inclusive, eu explico lá na aula 2, como é nos casos em que eu tenho disfunção hepática crônica, mais avançada. Ah, Alice, eu posso ter policromasia e não ter bilirrubina aumentada? Pode, quando o paciente tem a perda de hemácias íntegras. E aí elas não hemolizam, então não aumenta a bilirrubina. A bilirrubina vai aumentar quando ocorre hemólise.
Então, tem o caso que o paciente perde massa íntegra, como é o caso hemorragia, perda aguda lá, levou uma facada, perdeu sangue. Mulheres que têm uma metrorragia, que têm uma menstruação excessiva. Então, existem exceções, como eu já falei. Você tem que estar atento às exceções e saber, conhecer, tá? Manter tudo isso alinhado, tá? Bom, vamos ter muito mais na Jornada do Laudo Sem Erro. Faltam 3 dias para a Jornada do Laudo Sem Erro, evento totalmente online e gratuito que você não pode perder. Vai ter aula de bioquímica, de urina, de hemato, tá? Todas essas estruturas que eu mostrei, eu vou explicar como identificar. Vai ter mini atlas surpresa lá para você. Casos clínicos como esse pra gente discutir, revisar, analisar, tudo bonitinho. Tá incrível. Então, para você se inscrever, é só acessar o link que tá na minha bio, tá no meu perfil. Compartilha com os amigos. Eu desafio vocês que estão assistindo a quando encerrar, compartilha o link, compartilha o meu perfil com 5 amigos. 5 amigos é muito? Não, é bom, né? Todo mundo tem 5 amigos biomédicos e fala, se inscreve nesse evento aqui que você vai aprender a liberar qualquer laudo de análises clínicas sem erro, de forma segura e sem erro, tá? E também, gente, as aulas elas ficam gravadas, então você vai poder assistir, a gente manda o link da aula cedinho, você vai conseguir assistir, não tem desculpa para não se inscrever na Jornada do Laudo Sem Erro, tá bom? Espero vocês na segunda-feira na nossa jornada. Essa foi nossa última live de aquecimento para a jornada, porque a próxima semana vai ser melhor ainda do que foram todas essas lives que eu fiz para vocês, porque a gente vai ter todo o conteúdo bem organizado lá na Jornada do Laudo Sem Erro. Beijo para vocês, boa noite. Sextou, né, Ron? Sextou. Olha só, sextou. O que eu vou fazer agora? Vou assistir o Masterchef. Toda sexta-feira à noite a gente assiste o Masterchef aqui em casa. Então não me dê spoiler de que foi eliminado na terça-feira, porque eu ainda não assisti. E eu só assisto na sexta-feira à noite. Então agora eu vou assistir o Masterchef. Passar fome, viu, Márcia? Agora. Eu desafio, Márcia. Não, eu não posso desafiar a Márcia, porque eu já sei que ela já compartilhou. Que eu sei que você já me indicou e eu já agradeci por você ter me indicado. Meus colegas. Ontem na live de ontem tinha inclusive ao vivo uma indicação sua, Márcia. Obrigada. Mas eu encontro vocês na segunda-feira. Bom final de semana, bom descanso. E entrem no grupo de WhatsApp da Jornada do Laudo Sem Erro pra vocês não perderem as aulas, tá? Beijo, boa noite, fique com Deus e até segunda.